Bom, eu preciso trazer uma palavra importante para esse tempo que nós estamos vivendo, né? Tempos desafiadores, tempos intensos, tempos importantes, tempos sobre os quais a palavra de Deus já nos alertava e nos equipava para enfrentar, tempos que precisam de um direcionamento do Senhor para que nós não saiamos fazendo aquilo que dá na cabeça, ao invés de fazer aquilo que de fato Deus espera que nós façamos. Alguém chegou aqui hoje preocupado? Levanta a mão aí. Então essa palavra é para você, querido. Que hoje essa preocupação vai ser transformada em paz, que excede todo entendimento. Eu creio nisso. Muitas perguntas eu recebi nessa semana. Muitas mensagens eu recebi nessa semana. Mensagens tomadas de preocupação. Pessoas preocupadas com questões na sua família, pessoas preocupadas com questões nos seus negócios, pessoas preocupadas com questões na sua saúde, seja ela física ou emocional, pessoas preocupadas com o futuro do país, com como que as coisas estão se desenrolando. Gente que me perguntou: pastor, será que o Brasil vai virar uma Venezuela? Será que as igrejas vão ser fechadas? Será que a ideologia de gênero vai tomar todos os ambientes? Será que a criminalidade vai aumentar consideravelmente? Será que a corrupção vai tomar conta da nação? Depois aparece um argentino e faz uma live que jogou ainda mais fogo aí, mais lenha no fogo aí, e trouxe aí algumas informações que estão sendo investigadas, e somada a essas preocupações, tantas outras coisas que não pararam por causa de um processo eleitoral, por causa de uma pandemia, situações que fazem parte da nossa vida. Ou seja, muitas pessoas estão preocupadas em níveis que as levam a perder o sono, que as levam a depender de medicamentos, que as levam a tomar decisões que são equivocadas para o futuro da sua vida, fazer escolhas que não deveriam fazer, e isso tem prejudicado a vida de muita gente, e por isso eu quero trazer uma palavra que é uma resposta a isso que nós estamos vivendo, e o tema dela é: o amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida a respeito dessa afirmação. O nosso Deus permanece absoluto no controle da história. Eu não tenho dúvida de que Ele tem o que precisamos para seguir, independente do cenário. É tempo de confiarmos nessa certeza de que o amanhã pertence a Deus. Muitas coisas que talvez você se preocupe não aconteceram, ou parece que vão acontecer, ou você não tem certeza se acontecerão ou não, mas o mais importante hoje não é aquilo que te preocupa, mas é a declaração e a determinação da palavra de Deus: o amanhã pertence a Ele. Ele tem o controle do amanhã. E para nos direcionar nessa palavra, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo de número 6, e nós leremos do verso 25 ao verso de número 34, Mateus 6, de 25 a 34. Diz assim o texto: portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe
e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois suas próprias preocupações. Na verdade, esse sermão é uma representação da cultura do céu, invadindo a cultura da terra. O que Jesus afirma nesses ensinos, muitas vezes é rejeitado e resistido pelas pessoas, porque é bem diferente daquilo que a maioria das pessoas estão vivendo. E se você quiser ser abençoado por esse sermão, você pode ler essa semana Mateus 5, 6 e 7. E ali você terá uma direção clara para que você tenha o comportamento certo, independente do cenário que você enfrenta. E Jesus é muito direto. Nesse trecho específico que nós lemos agora, ele vai falar do quanto que as preocupações da vida têm distraído as pessoas daquilo que deveria ser o seu foco principal. Tem afastado as pessoas de viver de fato o que Deus preparou para elas. Muitas pessoas, por causa das preocupações, estão distantes do cumprimento das promessas que Deus tem. E essas preocupações vão tirando a atenção, o foco, e por isso muitos que têm um potencial grande em Deus, que já poderiam estar em outros momentos da sua vida hoje, no dia 7 de novembro de 2022, na verdade dia 6 de novembro de 2022, já poderiam estar em outra fase na sua vida, ainda não chegaram, porque estão distraídos com as preocupações da vida. E talvez você diga assim, pastor, mas é mole Jesus falar para não se preocupar numa época como aquela. Sistema agropastoril, uma tranquilidade só. Mas eles também não tinham os recursos que nós temos hoje para enfrentar tudo aquilo que a gente enfrenta. Não tinha tecnologia, não tinha ciência, não tinha a facilidade que nós temos de encontrar respostas para muitas coisas acessando o nosso celular. Não tinha. Inclusive, o Império Romano havia invadido a Palestina, e eles estavam debaixo de um império opressor, dificultando a vida deles. Jesus também estava diante dessas tribulações. Inclusive, capítulos depois, ele seria crucificado. Mas mesmo assim, ele diz, olha aqui, as preocupações da vida não precisam afastar vocês das promessas que o meu Pai tem para vocês. Então, sigam esses princípios, porque assim, vocês podem descansar na certeza que o amanhã de vocês está nas mãos daquele que não perdeu o controle. Pastor, então como é que eu posso descansar nessa certeza? Como é que eu posso desfrutar dessa tranquilidade que Jesus está compartilhando? Primeiro, não se distraia com as preocupações da vida. O verso 25 começa dizendo, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas. Agredindo uma direção de Deus. E não é isso que muitas vezes nós estamos vivendo? Porque estamos perdendo noites de sono, estamos tomando decisões equivocadas, como o lugar que moramos, trabalhamos, aonde congregamos, como com quem nos relacionaremos, por causa de preocupações que têm assolado a nossa vida. Muitas vezes nós professamos que andamos com fé, andamos por fé e não por vista, muitas vezes dizemos que o Senhor está absoluto no controle da história, mas mesmo assim, nós pegamos o volante das situações e queremos direcionar e determinar como as coisas vão acontecer. E as preocupações estão distraindo muitas pessoas. Mas eu queria te dizer uma coisa, assumir esse controle, mas Deus talvez não vai te dar o controle que você está pedindo, porque você não está preparado para controlar essa situação na sua vida. Circunstâncias incertas. Muitas pessoas estão sufocando a si mesmas, se estrangulando por causa de circunstâncias incertas.
Milhões de pessoas no Brasil preocupadas com questões pessoais, com o futuro da nação, mas Jesus literalmente não está ignorando os fatos, mas ele está dizendo, independente dos fatos, não se preocupem, porque o amanhã permanece nas minhas mãos. É o que ele determina. Jesus é direto. Ele não está dizendo para você não fazer a sua parte e pensar que vai dar tudo certo. Essa promessa não é para quem fica no sofá, sentado, só assistindo o que está acontecendo na vida e nas situações, não. Essa promessa é para quem está fazendo a sua parte, dizendo, Senhor, a minha parte eu estou fazendo, e por isso eu descanso que a tua parte o Senhor fará. É algo bem diferente. Não podemos achar que essa direção é para nós estarmos passivos diante das questões da nossa vida profissional, ministerial, espiritual, relacional, familiar, em cada situação. Nós temos que entender que se fizermos a nossa parte, a promessa é que Deus cuidará da nossa vida. Mas, queridos, é fácil não se preocupar? Não é, né? E o termo aqui do grego é merimate, que significa atraído para direções diferentes, distraído. E muita gente hoje está distraída. E Jesus, para trazer todo mundo para um foco só, ele diz, não se distraia fazendo aquilo que você não deveria fazer e deixando de fazer aquilo que você deveria fazer. Porque isso fará com que as preocupações que você tem hoje não sejam solucionadas e abram um caminho para outras preocupações. Mas o que você tem que fazer hoje é não se preocupar e descansar na certeza de que eu estou absoluto no controle do teu amanhã. É o que ele está dizendo. Só que você olha para o lado, irmão, e só vê gente preocupada, sim ou não? Gente que não consegue fazer mais outra coisa que não seja se preocupar. E com isso está se distraindo. Está se distraindo no ministério, está se distraindo na carreira, está se distraindo nos relacionamentos, está se distraindo no trabalho, está se distraindo na sua vida espiritual. E por isso hoje é normal que pessoas joguem para o alto coisas que trabalharam muito para conquistar, que começaram com fé. Esse é um fato que está acontecendo. Mas por que a preocupação é tão prejudicial? E por pelo menos 2 vezes Jesus diz nesse texto, não se preocupe. Primeiro, porque impede você de aproveitar o que você tem. O verso 25 diz isso. Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? O que ele está dizendo é, eu vou cuidar de você, mas está na hora de você entender que aquilo que você tem já é suficiente para você ter felicidade, para você ter alegria, para você ter uma boa noite de sono, para você pensar com sabedoria nas decisões que você tem que tomar. Jesus é bem direto nessa situação. Você sabia que nem todo mundo hoje tomou um café da manhã gostoso que nem você tomou? Tem gente que até essa hora do dia nem comeu, porque não tem condição. Nem todo mundo tem um emprego como você tem. Talvez não seja o emprego dos seus sonhos, mas atende demandas que você tem hoje na sua vida. Um dia pode melhorar, só depende de você. Você sabia que nem todo mundo tem a chance de exercer um ministério numa igreja local como você tem nesse lugar? Ou na igreja que você faz parte? Mas muitas pessoas não valorizam o que têm. É quando aquilo que nós não temos se torna mais importante do que aquilo que temos. Quantas pessoas que têm um casamento abençoado, sonham com um filho, com uma família maior, mas ainda não aconteceu, e isso tem tirado a paz, porque aquilo que ainda não aconteceu é mais importante do que aquilo que você construiu até aqui. Ou seja, preocupações que distraem a nossa vida, que distraem a nossa atenção. Mas, querido, eu quero dizer uma coisa para você que é muito importante. Valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Mas o segundo motivo que faz com que a preocupação seja tão prejudicial é porque ela faz você esquecer o seu valor. Olha o que diz o verso 26. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Agora, Jesus está dizendo, vocês estão aí preocupados, ansiosos, desesperados,
falando as besteiras que não precisavam falar, tomando as decisões equivocadas que não precisavam tomar. Vocês já repararam que as aves do céu nem trabalham o que deveriam trabalhar para receber o que têm? E mesmo assim eu cuido delas? Vocês não prestaram atenção nos lírios do campo, não? Que assim, são bonitos. Nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como eles. Mas eu vou lançá-los no fogo. Se eu cuido deles, eu não vou cuidar de vocês? Olha o tamanho do valor de vocês. Muita gente não tem noção do valor que tem diante de Deus. Tinha até uma música que diz: você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você não é qualquer um. Se seres criados por Deus, se a natureza criada por Deus não faz muita coisa e recebe o cuidado dele, imagina você que foi criado à imagem e semelhança dele. Imagina você que é conhecido como a primazia da criação. Deus cuidará de você, mas você precisa ter uma visão clara do seu valor, de quem você é em Deus. Eu vejo às vezes muitas pessoas com medo do amanhã, preocupadas com o amanhã, porque não entenderam ainda o potencial que tem. E o potencial que você tem em Deus é ainda maior, porque o Deus do universo mora dentro de você, e isso te habilita a fazer coisas que pessoas comuns não são capazes de fazer. Ou seja, você está em outro patamar. O Espírito Santo é capaz de te levar a realizar coisas sobrenaturais. Pessoas com medo das ameaças da vida. Ah, pastor, uma pessoa no meu trabalho falou isso para mim. Ah, pastor, o meu chefe disse isso para mim. Ah, pastor, eu não sei o que vai acontecer no Brasil. Ei, fica tranquilo, porque muito maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A igreja não trabalha para vencer, a igreja já nasceu vencedora. E nós temos que ter essa certeza. Nós somos mais que vencedores. É o que a Bíblia determina. Mas muitas vezes nós esquecemos disso. Eu lembro, por exemplo, do povo de Israel em Cádiz Barneia. Na fronteira com a terra prometida, eles estão vendo a terra. E aí, vem lá, uns miseráveis dos 10 espias lá. Aqui, a terra é bonita, o negócio é bonito mesmo. Mas tem um povo grande, gigante lá, assim, eu sei que Deus prometeu, mas não vai dar para a gente vencer, não. Um monte de gente foi tomada pela preocupação, o texto diz que eles choraram desesperadamente. Preocupação. Entraram na terra prometida, esses aí? Não. Porque gente tomada pela preocupação não recebe as promessas de Deus. Mas tinham dois, Josué e Caleb. Eles disseram: vocês já ouviram as más notícias, né? Então câmeras em mim, porque eu vou dizer: a terra é boa, ela é farta, ela é próspera. Deus disse que ela é nossa, então subamos e tomemos posse dela. Porque nós venceremos. É certo que venceremos. Sabe por quê? Porque o espírito de fé foi maior do que a preocupação deles. Irmão, que você seja tomado por um espírito de fé, que jogue suas preocupações lá no chão e que te leve a ter certeza que o teu amanhã está nas mãos daquele que não perdeu o controle. Aleluia! Por que a preocupação é prejudicial? Porque ela é completamente inútil. Olha o que diz o verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Você já percebeu que perder a noite de sono não resolve nada? Só piora, né? Que você fica cansado. Já acorda assim. Aliás, nem acorda, né? Que para acordar tem que dormir. Então nem acordar se acordou naquele dia. Complicado. Já percebeu que tentar resolver tudo com a força do seu braço e falar umas coisas para um, falar umas coisas para outro, tentar movimentar, não resolve o problema? Piora. Porque você vê, você se frustra porque não acontece. Por quê? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? O que Jesus está dizendo é que a preocupação é o trabalho mais improdutivo do ser humano. Porque por mais que você se preocupe, você não muda nada. Cada minuto investido em preocupação é um minuto perdido. E isso te leva a atitudes que não resolverão nada. E por isso tem muita gente se movendo, mas não está se desenvolvendo. Tem movimento, mas não tem desenvolvimento.
porque esse movimento é baseado nas preocupações, e não no espírito de fé, e não na clareza daquilo que Deus está direcionando, e por isso, por mais que se dedique, não consegue ver resultado. Eu lembro muito bem de quando Davi estava no fim da sua vida, e Davi era conhecido como um grande guerreiro. Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Ele era o grande Davi, o vencedor, mas ele está velho, e mesmo assim ele foi para a batalha. E ele está na batalha, e ele está tomando um couro. Davi vai morrer. E aí, Abissai, um soldado dele, entra na frente do rei, e ele mata o inimigo, e eles tiram Davi da batalha, e dizem: ô rei, o Senhor está velho. Não está mais na hora de vir para o campo de batalha. Fica na administração, nós precisamos do teu know-how. Nós não precisamos do Senhor no campo de batalha. Fica tranquilo. Sabe qual é a verdade? Muita gente está tomada pela preocupação e está travando um monte de batalha que não precisava estar travando. Isso está sugando a tua energia, a tua fé. As tuas emoções estão se esvaindo. E você está tentando resolver e não está conseguindo. Eles foram diretos com Davi. Mas existe um terceiro motivo pelo qual a preocupação é prejudicial. Porque ela apaga as promessas de Deus da sua mente. Olha o que diz os versos 30 e 31. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Agora Jesus está dizendo: olha aqui, vocês estão aí preocupados, ansiosos, estão pré-ocupados, ou seja, estão ocupados com aquilo que nem aconteceu e nem sabe se vai acontecer, é uma pré-ocupação, ou seja, é algo desnecessário, mas vocês não entenderam ainda que eu cuido de vocês? Vocês não entenderam ainda que eu cuido dos lírios do campo, mas no dia seguinte eu jogo eles ao fogo? Vocês não, eu tenho promessas para realizar. Se eu cuido daqueles que eu vou queimar no dia seguinte, o que eu não faria com vocês? Homens de pequena fé, pessoas que eu amo, filhos amados. Sabe qual é o problema, queridos? Muita gente esqueceu das promessas que um dia Deus colocou no seu coração. Às vezes me pergunto: pastor, você enfrenta umas lutas aí, e a gente vê, você já pensou em desistir? Aí a minha resposta é: toda vez que eu enfrento lutas complicadas e desafiadoras, eu lembro do que aconteceu lá em 2017, no Rio de Janeiro, quando Deus falou comigo: Bruno, larga tudo e vai assumir um ministério integral. Quando as lutas vêm, eu lembro que eu não estou aqui pelas lutas que eu venço ou pelas lutas que eu perco. Eu estou aqui pela promessa que o Senhor liberou sobre a minha vida há muito tempo atrás. E eu sei que no tempo certo, tudo que Ele planejou para mim vai se cumprir. Mas só se eu não parar. Mas só se eu continuar. Mas só se eu não for tomado pelas preocupações. E a mesma realidade está sobre a sua vida. Quantas coisas você começou, mas não terminou? Quantas coisas você pegou nas suas mãos, porque Deus colocou nas suas mãos, mas a preocupação foi tão grande que você começou a ser atraído numa outra direção, e quando você viu, estava ainda mais distante daquilo que o Senhor tem para você? Tem muita gente que deseja o melhor, mas espera o pior. É ou não é verdade? Eu quero o melhor, mas espero o pior. Quanto maior for a sua preocupação, menor será a sua fé. Às vezes eu vejo gente que vem orar comigo e fala: pastor, preciso orar por essa situação, vamos orar aqui. A gente acaba de orar, já pega o telefone e tenta resolver tudo com a força do braço. Ou seja, acabou de dizer: Deus interfere, mas com as atitudes disse: Deus, deixa que eu interfiro. Irmão, nós temos que eliminar a preocupação da nossa vida, porque a preocupação legítima tem se transformado numa ansiedade pecaminosa, que está abalando a nossa fé, que está matando a nossa fé. É ou não é verdade, querido? Você está aí? O último motivo pelo qual a preocupação pode ser prejudicial para a nossa vida, porque ela é uma característica dos incrédulos e não dos cristãos. É o que diz o verso 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas,
mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Quando Jesus vê aquela multidão tomada pela preocupação, desesperada, Jesus tinha multiplicado pães e peixes na frente deles, Jesus tinha realizado milagres impressionantes, mas percebeu que as preocupações só se avolumavam. E ele diz assim: olha aqui, parem de se preocupar com todas essas coisas que estão tirando o sono de vocês, porque são os pagãos, os incrédulos, aqueles que não conhecem o verdadeiro Deus, é que ficam tomados de preocupação. Mas vocês sabem muito bem que o Pai de vocês sabe daquilo que vocês precisam. Ele é direto. Então, ele encerra dizendo: não se preocupem. Eu lembro que, nos anos 80, a primeira-dama dos Estados Unidos, Nancy Reagan, começou uma campanha com o objetivo de manter as crianças longe das drogas. E o tema dessa campanha era Just Say No, apenas diga não. Muito legal a ideia, mas não deu certo. Não deu certo. Não funcionou como ela esperava. E não funcionou por vários motivos, e um deles foi que ela entendeu que não basta você dizer o que não se deve fazer, mas você precisa apresentar uma alternativa melhor, para que a pessoa escolha o melhor, em detrimento do pior. E Jesus já sabia disso. Então ele encerra esse trecho, que ele começou revelando qual era a doença da humanidade, que era a preocupação, trazendo o remédio, o antídoto. E nós chegamos no verso 33, em que ele diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora Jesus traz a resposta. Quem me ajuda no teclado aqui, por favor? Ele agora traz as respostas. Ele traz uma direção clara, uma direção específica. E eu entendo aqui que o que Jesus está dizendo é: não confunda o que é prioritário com o que é urgente. Muitas pessoas estão preocupadas com o que é urgente e estão desconectadas daquilo que deveria ser prioritário. Comer, beber, se vestir são coisas importantes, mas a maior prioridade da nossa vida, sabe qual é? É buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Essa é a maior prioridade. Mas o problema é que lá fora, e muitas vezes aqui dentro, nós estamos correndo atrás daquilo que nos preocupa. Nós estamos indo atrás das demais coisas. A ordem das prioridades está invertida. Estamos chamando de prioridade o que na verdade é urgente. E por isso nós temos tempo para fazer muita coisa, mas não temos o mesmo tempo, a mesma energia e o mesmo interesse pela oração, pela leitura da palavra, pelo serviço apaixonado no reino de Deus, pela renúncia ao pecado e pelo comprometimento com aquilo que Deus tem para a nossa vida. E por isso muita gente está com as emoções abaladas. Sabe por quê? Porque inverteu a ordem dos fatores. Está atrás das demais coisas, enquanto a palavra de Deus diz: busca o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Deuteronômio 28 diz: se eu atentamente ouvir a Deus e obedecê-lo, o deserto então será manancial. Sem medidas fluirão as suas bênçãos sobre mim. Quem coloca o reino em primeiro lugar, não corre atrás de bênção não, as bênçãos que o perseguem. Porque Deus tem prazer em abençoar quem está com o coração no lugar certo. Ele tem alegria nisso. Jesus está trazendo um remédio para a preocupação. Queridos, eu não posso dizer isso como uma verdade absoluta, mas eu posso dizer como algo que está no meu coração. Para mim, esse é o texto áureo, é o versículo de ouro do Sermão da Montanha. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E sobre isso, eu quero dizer que há 3 tipos de pessoas. Existem aquelas que não buscam a Deus, que não têm interesse por Deus, até querem os benefícios de Deus, mas não querem a presença de Deus. Pessoas que estão em busca da felicidade, e por isso, vivem de momentos de êxtase, mas não de uma alegria que não passa, independente das circunstâncias que se levantam. Há um homem que disse: busque a Deus,
e não a felicidade. Porque quando você busca a Deus, na verdade, você já está indo de encontro à felicidade. Um segundo grupo são aqueles que buscam a Deus, mas não em primeiro lugar. E eu vou te dizer uma coisa com toda certeza: esse grupo aqui está pior do que o primeiro grupo que não busca a Deus. Porque o seu coração pensa que busca a Deus em primeiro lugar, mas na verdade não faz. Deus não é o centro das suas decisões. E muitas vezes não estão interessados em mudar o seu comportamento. Pessoas que dizem: olha, esse ano eu vou servir mais a Deus, sabe, eu vou abrir uma célula, e eu vou trabalhar na igreja, e eu vou ler a Bíblia inteira, e vão perguntar um versículo para mim, e eu vou dizer na hora de cor, eu vou saber tudo. O ano está terminando, e até agora, essa promessa não se cumpriu. Mas o ano termina, e pessoas ainda não estão aonde já sabem que deveriam estar com Deus. É um fato. Mas há o terceiro grupo de pessoas, que são aquelas que buscam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Essas pessoas são plenamente felizes. Não porque não tem problemas, não tem lutas, não porque Deus sempre diz sim, mas porque tem intimidade com Deus, são poderosamente usadas por Ele, e têm visto todos os dias as suas necessidades sendo supridas. E também cultivam e contemplam mimos que Deus dá àqueles que são fiéis a Ele. Esse é um fato. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus não for prioridade na sua vida, algumas coisas jamais acontecerão. É um fato. Tem muita coisa que te preocupa hoje, que não aconteceu ainda, sabe por quê? Porque você não está aonde você deveria estar. Eu lembro que um irmão, ele pedia a Deus uma casa de praia. Deus, me dá uma casa de praia, lá em Angra, que bênção. Eu passar lá um tempo bom lá, na beira da praia, e muito bom ter a casa de praia, tem nada de errado nisso. Se você tiver, não sei que dia você vai, mas estou disponível nesse dia aí. Muito bom ter a casa de praia, maravilhoso. Aí Deus deu a casa de praia para ele. No domingo seguinte ele estava onde? No culto? Ele estava na casa de praia. 6 meses depois, com certeza, o nível de comprometimento dele com a casa de praia estava lá em cima, mas com a igreja e com Deus, não estava. Sabe por quê? Porque ele queria a casa de praia, ele não queria a presença de Deus. Tem coisa que Deus não dá para você, porque se Ele te der, você some. E talvez o que esteja te segurando na presença de Deus, seja o não que Ele te deu até hoje, para que você permaneça com Ele. Inclusive, outro dia, uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, eu preciso que ore por mim. Eu estava numa festa, eu não conhecia a pessoa, eu estou enfrentando uma enfermidade. Eu falei: claro que vamos orar. E nós oramos, e ela falou: eu estou longe de Deus. Eu falei: o que falta? Muita coisa. Aí eu falei: deixa eu falar uma coisa, muitas vezes a dor é Deus nos chamando para perto dEle. E muitas vezes os nãos que Deus te dá é para que você caia em si e perceba que o reino dEle não está em primeiro lugar na sua vida. E que você vire essa chave. Você precisa buscar a Deus, mas precisa fazê-lo de forma pessoal. Não adianta ter uma mãe que busca a Deus, uma avó de oração. Não adianta ter um pastor que busca a Deus, um líder de célula que busca a Deus, uma igreja que busca a Deus. Se você não tiver um relacionamento pessoal com Deus, as promessas dele não se cumprirão sobre a sua vida. Você precisa buscá-lo. Quem montou a tenda do encontro nessa semana aí? Aí, ó, Deus se manifestou, não foi? Porque é assim, e nós temos falado sobre isso. Sabe, eu lembro que em João 6, Jesus está realizando milagres no meio da multidão, multiplica pães e peixes, anda sobre as águas. Então ele percebe que, na verdade, a maioria estava ali por causa dos milagres. Então ele começa a falar sobre o preço do discipulado. E quando ele aperta os parafusos, a maioria vai embora, e só ficam os 12. E aí ele chega para os 12 e pergunta: vem cá, vocês não vão embora também não? Sabe qual a resposta deles? Pedro se levanta e diz: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nós não temos para onde ir, Senhor. E essa
é a questão que me move a ter certeza que eu nunca vou abandonar Jesus na minha vida. E não é porque Ele faz sempre o que eu quero, sempre o que eu desejo, e sim porque não existe alternativa melhor do que buscar a Deus e viver a sua vontade. Não existe. Jesus, mais uma vez, é direto. Esse texto, no original, na verdade busque continuamente, continue buscando o reino de Deus. Sabe por quê? Porque você tem que buscar continuamente. Não é apenas hoje, você tem que buscar amanhã, terça-feira, quarta, até o final desse ano e até o final da sua vida. Você não pode parar de buscá-lo porque você errou com ele. Você não pode parar de buscá-lo porque algo não aconteceu como você esperava. Você precisa buscá-lo continuamente, porque todos os grandes homens e mulheres de Deus que marcaram a história, eles o fizeram não porque tiveram domingos maravilhosos ou células maravilhosas. Eles fizeram isso porque eles buscaram a Deus continuamente. Continuamente. Isso é fundamental. Só que não há como buscar a Deus sem ter interesse pelas coisas de Deus. Pessoas que dizem que buscam a Deus, mas não estão na igreja, isso é incoerente. Pessoas que estão na igreja, mas não se envolvem na vida da igreja, é incoerente. E eu não estou falando apenas de ser um dizimista fiel, ou ter o nome no hall de membros. Eu estou falando de realmente movimentar essa engrenagem chamada igreja, fazer algo a mais, ir além, colocar Deus em primeiro lugar. Eu vou resumir dizendo que Deus tem que ser a maior prioridade da nossa vida. Nós temos que amá-lo sobre todas as coisas. Em Lucas 9, um jovem fala: Jesus, eu quero te seguir. E aí Jesus fala: tudo bem, você pode vir. Aí ele fala: Jesus, você pode deixar eu enterrar o meu pai e depois eu vou te seguir? Qual a resposta de Jesus? Deixe os mortos sepultarem os mortos. Nossa, pastor, Jesus é insensível, né? Não é insensível não, por dois motivos. Primeiro, ele está dizendo: eu não estou te chamando para me buscar e para me servir quando algo acontecer na sua vida, eu estou te chamando para fazer isso agora. E a segunda coisa, o jovem não estava preocupado com a morte do pai, ele estava preocupado com a herança que ele ia receber. Ele queria uma garantia. Agora que eu tenho tudo garantido na minha vida, eu vou te servir, Jesus. E a gente se escandaliza com esse texto, mas muitas vezes é isso que muita gente está vivendo. Porque está dizendo: Jesus, eu quero te servir, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, mas deixa eu terminar esse curso, deixa eu passar nesse concurso, deixa eu resolver esse problema na minha casa, deixa meu filho ter 10 anos, porque agora ele está muito pequeno, assim, deixa essa situação no Brasil se resolver, deixa o ano virar, deixa alguma coisa acontecer, deixa eu garantir aqui o meu contrato novo com essa empresa, deixa eu dar o meu jeito, deixa eu garantir tudo, depois eu vou te seguir. Deixa eu falar uma coisa: se essa é a tua postura, então a sua decisão é de nunca seguir a Deus, porque a sua vida nunca estará garantida, a não ser que você se mova conforme a direção que Ele te dá. Você quer uma garantia? Ele está dizendo que se o reino estiver em primeiro lugar, todas as coisas que você precisa serão acrescentadas. De repente não caiu 10 mil reais na tua conta agora, mas uma promessa foi liberada sobre a sua vida. Se o reino estiver em primeiro lugar na sua vida, Deus vai cuidar de você. Eu nunca vi um justo a mendigar um pão. O meu Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele garantiu, vai acontecer. É o que Ele determina. Tome muito cuidado, muito cuidado. Então, querido, se você é novo, é idoso, se você é velho de igreja, ou se você entrou a primeira vez numa igreja hoje, eu quero te dar uma direção clara, de Isaías 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vocês me buscarão e me encontrarão, se me buscarem de todo o coração. Essa é a direção dele para você. Muita gente distraída, mas não é só buscar o reino, tem que buscar a sua justiça. O que é isso, pastor? É buscar o que é certo. Pastor, mas não é óbvio que quem segue Jesus busca o que é certo? Deveria ser, né? Deveria ser, você tem razão. Mas o mundo é tão mau e pesado que nós temos que exortar continuamente as pessoas e a nossa vida, para que nós insistamos em fazer o que é certo. Porque hoje as pessoas estão assim: olha, eu vou fazer isso com ela porque ela fez isso comigo. Entendeu? Sabe, eu vou dar o troco, eu vou devolver a mesma moeda. Tem muita gente que fala: olha, aqui, eu não te amo mais não,
Porque assim, o que você fez me machucou demais. Mas você não ama aquela pessoa por aquilo que ela fez ou por aquilo que ela não fez. Você ama porque você decidiu amá-la. É algo bem diferente. Ou seja, não é sobre aquilo que terceiros fazem ou não fazem, mas é sobre aquilo que eu decido fazer. Queridos, Deus está levantando um povo que tem fome e sede de justiça. Um homem e uma mulher que realmente trabalham por aquilo que é certo. Inclusive, nesse mesmo sermão, no capítulo 5, Jesus diz: felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Gente que fica indignado com algo errado, que fica indignado com uma realidade diferente daquilo que Deus planejou. Pessoas que dizem, está errado, tem que ser do jeito certo. Queridos, filho de Deus não pode fazer o mal. Nós servimos a um Pai que é bom. A bondade é um elemento do fruto do Espírito. O nosso compromisso é com a justiça, é com a verdade, é com o que é certo, é com aquilo que é bom. E nós precisamos entender isso. Não julgue quem está lutando por aquilo que é certo na nação. Está dando o seu melhor. E eu não estou dizendo que quem não vai às ruas não está lutando pelo que é certo, porque hoje você tem que dizer tudo, né? Eu falei isso, mas assim, eu não quis dizer isso, não quis dizer aquilo, né? Porque aí corta o vídeo, depois usa de outra forma, né? Mas quem está nas ruas, está porque está entendendo que é o melhor. E que o Senhor os guarde. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se as manifestações terão êxito, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, independente disso ou daquilo, eu e você precisamos sempre trabalhar para que aquilo que for justo e certo se concretize na nossa vida, na nossa nação e nos lugares que nós estamos plantados. Isso é fundamental. Como que isso é fundamental? Mas eu abro aqui um espaço para falar o que eu tenho ouvido muito nessa semana. Não importa, sinceramente falando para você, se você não for uma pessoa comprometida em fazer a sua parte, se o governo for Lula, Bolsonaro ou qualquer outro, mesmo assim, o que Deus tem para você não vai se cumprir. Se você não faz a sua parte, se você não se dedica, inclusive, muitas pessoas terceirizam a responsabilidade das coisas que não acontecem nas suas vidas. Na pandemia, o que eu mais ouvi foi: pastor, meu ministério, minha carreira, a minha vida está assim por causa da pandemia. Aí acabou a pandemia. Pastor, agora a situação está assim porque não tem definição no Brasil. E o tempo todo estão terceirizando a responsabilidade do que acontece ou o que não acontece por causa de algo que diretamente não tem a ver com a ação prática da vida delas. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que o cenário nunca determina uma atitude. Adão estava no Éden, que era o paraíso, e mesmo assim ele caiu. Mas Jesus estava no deserto, diante de Satanás, e mesmo assim ele venceu. Não é sobre o cenário, não é sobre a circunstância, mas é sobre a postura que você tem diante do Deus que disse para você que o amanhã pertence a Ele. E você precisa entender isso. Então, assuma uma postura de fé. Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você tem que se levantar, você tem que jogar as muletas para o alto e dizer: eu assumo a minha responsabilidade, eu faço a minha parte e confio que o meu Deus fará dele. Mas em penúltimo lugar, confie em Deus mais do que você teme as ameaças. Esse texto tem condição e tem promessa, porque ele diz assim: todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Irmãos, é uma promessa. E a maioria das pessoas conhece essa promessa, mas não confia nela. Esse é um fato. Eu me lembro do profeta Elias. Ele era o cara, não era? Mas recebeu uma ameaça de Jezabel. Jezabel manda um mensageiro dizer: que os deuses me castiguem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que fiz com os outros profetas, se eu não matar você, o profeta de Deus, na hora que recebe aquela ameaça, ele transforma ela numa realidade, ele foge, ele vai para o deserto, ele diz: Senhor, já que ela quer me matar, então me mata logo. Tem muita gente pegando a ameaça e transformando numa determinação para a sua vida. Esse é um fato.
Só que tem um detalhe nesse texto. Quando Elias fala com Deus que ele queria morrer, ele não percebeu que já tinha passado 24 horas. E ele ainda estava vivo. Sabe por quê? Porque Satanás, Jezabel, todos eles que trabalham contra a sua vida são mentirosos. Eles podem até achar que podem emitir decretos contra a sua vida, mas o único decreto que vai prevalecer sobre a sua vida são os decretos que o Senhor liberou sobre você. A ameaça já tinha passado. E tem muita gente hoje que chegou aqui debaixo de ameaça e está paralisada em áreas da vida, porque está esperando o tempo que essa ameaça vai se concretizar. Mas deixa eu falar uma coisa. Se fosse se concretizar, já teria se concretizado há muito tempo. Mas sabe por que não se concretizou? Porque Deus já disse, eu transformo a ameaça em obstáculo que você pisa, degrau que você sobe e de vitórias grandes que eu libero sobre a sua vida. Então para de ser assolado por ameaça e começa a se levantar dizendo, Deus, a ameaça não define a minha vida, o que define é a tua palavra. Confie em Deus mais do que você teme as ameaças. E foi o que aconteceu com Elias. Quantas coisas ruins que você pensou que já teriam acontecido contigo hoje e não aconteceram. E você continua travado. Mas o povo de Deus vive de promessas. E eu acredito que muitos aqui podem viver de promessas. Como foi com o apóstolo Pedro. Leia depois Atos 12. O texto começa dizendo que Herodes degolou o apóstolo Tiago. O cara degolou um apóstolo de Cristo. Meu Deus. E agora ele lança Pedro na prisão. E diz, vou fazer o mesmo com ele. E aí sabe o que Pedro faz na noite anterior, em que ele ia morrer, segundo o decreto de Herodes? Sabe o que ele faz? Ele dorme. Irmão, você dormiria na véspera da tua morte? Mas ele dormiu, sabe por quê? Porque ele tinha uma promessa. Deus disse que ele iria envelhecer. E Pedro estava muito longe de ser velho naquela época. Então ele olhou para a ameaça de Herodes e disse, Herodes está dizendo que eu morro amanhã? Acho que ele não ouviu o que Deus falou. Deus disse que eu vou envelhecer, eu vou morrer velho. E se Deus disse que eu vou envelhecer, então eu não vou morrer nessa prisão. O texto conta que a igreja está orando, acontece um milagre, um anjo chega e tira Pedro da prisão, e ele chega na casa do povo orando, e o povo se assusta, ele fala, o que foi? Promessa de Deus se cumpre, eu estou aqui, só vou morrer no dia que Deus determinar. Você não vai morrer enquanto as promessas do Senhor não se cumprirem, se você estiver em Deus, porque se você não estiver, o teu destino pode ser bem diferente daquilo que Ele tem para você. Quem está entendendo, gente? Mas ele termina com o último princípio. Verso 34, portanto, louvor já pode subir aqui. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Ele podia dizer assim, ó, amanhã o milagre chega, mas ele disse, amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Quantos aqui já deixaram de viver o hoje por causa da preocupação com o amanhã? Acredito que todos já viveram isso. É um fato na vida de todo mundo. Só que o que ele está dizendo é, aqui, se preocupa com hoje. Dê o seu melhor hoje. E tenha certeza de que o amanhã está nas mãos de Deus. Muitas coisas que hoje te preocupam nem se tornarão fatos concretos. E se você não viver com toda a intensidade que Deus está sinalizando para você hoje, sabe qual é o resultado? Amanhã, as preocupações de hoje se somarão às preocupações de amanhã, que se somarão às preocupações de depois de amanhã, e você será dominado pelas preocupações. Mas o Senhor não te trouxe aqui para permanecer preocupado, Ele trouxe aqui para te levar a um tempo de descanso, de confiança, de certeza e convicção, de que o amanhã, na sua vida, se você estiver nele, pertence a Ele. E Ele está dizendo, eu cuidarei de você. Deus cuidará de você. Se o reino estiver em primeiro lugar, Ele cuidará de você. Deus cuidará do Brasil. Deus cuidará da sua casa. Deus cuidará da sua vida. Eu creio que as promessas que Ele tem para a minha vida e para essa nação vão se cumprir, sim. Eu creio nisso. Mas para isso, querido, está na hora da gente jogar essa preocupação para fora, não está não? Não está na hora da gente ser tomado por um espírito de fé?
da gente repousar no Senhor, da gente sair daqui leve, tranquilo. De repente você estava pensando em fazer umas coisas depois daqui, você não vai fazer não, irmão. De repente você estava pensando em tomar uma decisão nessa semana, você não vai tomar não, irmão. Vai mudar, Deus está mudando, Ele está dizendo, ei, não se distraia, não se distraia, descansa em mim. Eu estou no amanhã e eu estou dizendo que vai ficar tudo bem. Eu estou no amanhã, eu vou cuidar de você, eu não estou dizendo que você não terá lutas, o amanhã terá preocupações, mas também terá a minha presença, eu estarei com você, até o fim dos tempos, é a promessa de Jesus. Nós falamos sobre isso semana passada. A maior tragédia da vida não é alguém assumir o governo, não é a perda de um emprego, não é um problema no ministério. A maior tragédia da vida é que qualquer coisa aconteça sem que eu tenha a presença de Deus. E a presença dEle está aqui, disponível a todos. Nós estamos numa mega tenda do encontro aqui. Ele está aqui falando com você, Ele está se revelando a você, Ele está ministrando sobre o seu coração, Ele está trazendo, descansa a sua mente, para que você viva, não preocupado, mas viva, ocupado em colocar o reino dEle em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você crê nisso? Então diga, eu creio, eu confio em Ti, o amanhã pertence a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, amém. Enquanto nós ministramos essa música, eu vou dar oportunidade a todos vocês, como no primeiro culto, que chegaram aqui preocupados com situações na vida, mas que hoje querem depositar essas preocupações no Senhor e saírem daqui leves e prontos para descansar na certeza de que o amanhã está nas mãos dEle. Se esse é o teu caso, enquanto nós cantamos aqui, já sai do seu lugar e eu quero ministrar aqui a paz de Deus sobre a sua vida. Isso aí, já pode vir, já pode se posicionar e dizer, e se rasgar na presença dEle. Aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia, aleluia. Filipenses 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentem seus pedidos a Deus, com oração, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Começa a apresentar a Ele, começa a apresentar a Ele as suas preocupações, começa a apresentar a Ele as suas preocupações, começa a colocar diante dEle, fala com Ele, Senhor, isso está me distraindo, isso está me preocupando, está roubando a minha paz, está minando a minha fé, mas eu estou colocando diante de Ti, eu apresento a Ti, eu creio na Tua palavra, e a Tua palavra diz que eu não preciso me preocupar. Eu não sei como será o amanhã, mas eu sei que esse amanhã está debaixo do Seu controle. Senhor, inunda esse ambiente com a Tua paz. Há uma promessa na Tua palavra, uma promessa na Tua palavra, que se nós apresentarmos aquilo que nos preocupa ao Senhor, a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações e as nossas mentes. É uma promessa do Senhor. Cumpra a Tua promessa nesse momento. Que toda preocupação agora seja lançada fora em nome de Jesus, e que a Tua paz penetre e governe os corações e as mentes no nome de Jesus, Deus, e que essa oração se estenda sobre o Brasil, que a paz do Senhor alcance todos os cantos dessa nação, em nome de Jesus.
Nós não fomos chamados a nos destruir, mas nós fomos chamados para descansar na certeza de que o Senhor cuida do nosso amanhã. Então, Pai, libera, Senhor, libera a Tua paz, começa a trazer descanso, repouso. Deus, começa a trazer noites muito bem dormidas de sono, que a mente feche sim, que os pensamentos fechem sim, que a mente não fique perdida no mix de emoções e pensamentos. Não, Deus, não, mas que hoje haja apenas um pensamento: o amanhã pertence a Deus. Deus não perdeu o controle, Ele é absoluto, Ele é o Senhor da história. Ministra, Pai, sobre cada vida nesse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus.